Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 4 de abril do ano de 2017, e continuando o nosso pequeno curso sobre desobsessão, hoje nós falaremos sobre a lei de sintonia vibratória. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/medium de Umbanda. Vou pedir previamente desculpa pela minha voz, minha garganta não está muito boa, mas creio que não vai atrapalhar. Antes de entrarmos diretamente no tema, eu gostaria de fazer um exercício de imaginação. E gostaria que você se imaginasse na sua casa, sentado em frente a um aparelho de som, com o desejo de ouvir determinadas músicas. Você vai ligar esse aparelho e vai procurar uma rádio cuja programação te agrade. Se o seu rádio for do tipo mais antigo, você vai girar um pequeno botão, onde um pequeno mostrador vai passar por uma régua cheia de números, até chegar naquele número que previamente você já conhece, onde você encontrará a transmissão da sua rádio favorita. Se o seu aparelho de som for um aparelho mais moderno, for um aparelho digital, conforme você mexer esse cursor, você verá os números passando super rápido até chegar em determinada numeração onde você ouvirá determinada rádio. Esse é um exercício simples, qualquer pessoa tem conhecimento disso que eu estou falando, e ele é fundamental para entender a lei de sintonia vibratória. Veja, se eu sintonizo o rádio numa determinada emissora, eu passarei então a ouvir a programação daquela emissora. Mas de onde está vindo aquelas músicas? Como elas podem viajar pelo espaço, atravessar distâncias enormes, sem que a gente possa vê-las, sem que a gente possa ouvi-las tocadas, sentir seu cheiro? E como nós podemos dizer se elas estão acima, se elas estão abaixo, à nossa direita, à nossa esquerda? Isso não é possível, não é verdade? Porque no fundo, essa onda eletromagnética que está carregando a música, ela está em todos os lugares, convivendo inclusive com outras ondas eletromagnéticas que são oriundas de outras emissoras de rádio, e ainda assim elas estão todas no mesmo espaço, no mesmo tempo, com apenas uma pequena diferença. Elas vibram em frequências diferentes. Quando eu sintonizo o meu rádio lá na 97.8, por exemplo, as rádios não falam isso, né? Sintoniza a nossa rádio, por exemplo, 97,8 MHz. Isso quer dizer o quê? Quando você coloca o cursor do rádio, naquele ponto, o seu rádio está pronto para sintonizar aquela determinada frequência. Então você escuta a programação. Se você vira e coloca lá na 109,7, então você vai ouvir outra programação completamente diferente. O rádio é o mesmo, a sintonia é que mudou. Essa analogia, que pode parecer a princípio bastante simplória, ela resume muito bem esse processo. Porque vamos entender que o rádio somos nós, seres humanos, encarnados ou desencarnados. O cursor que vai para um lado ou para o outro são os nossos pensamentos. A frequência que nós largamos o cursor é a vibração que nós emitimos para o universo e, por consequência, a que estamos aptos para receber dele. Tudo vibra, tudo emite energia. Cada matéria, cada ser vivo de cada espécie, cada pessoa, cada espírito está o tempo todo emitindo vibrações. Só que, assim como a emissora usa a onda eletromagnética para levar a música adiante,
A vibração do espírito viaja através do seu pensamento. Não é à toa que todas as entidades reiteradamente nos falam que o pensamento é uma das maiores potências do universo. E é mesmo. E o espírito André Luiz vai dizer até que o pensamento é mais rápido que a luz. Ele se propaga pelo espaço numa velocidade muito maior do que a velocidade da luz. A lei de sintonia, portanto, nada mais é do que a escolha consciente ou inconsciente do padrão vibratório que nós vamos sustentar em nossa vida. Simplesmente isso. E ela é a chave para a gente entender o funcionamento da obsessão. É por isso que nós estamos aqui estudando. Vamos a alguns exemplos práticos agora. Por exemplo, às vezes a pessoa vai até o terreiro com o coração aberto e pede auxílio às entidades. Por exemplo, eu gostaria que vocês me ajudassem a ter mais paz na minha casa. Ok, é um desejo nobre. E a entidade fala, eu vou te ajudar, mas eu gostaria que você fizesse um banho, fizesse uma defumação, fizesse a leitura do Evangelho em casa, se apegasse na oração. Todos esses recursos têm apenas uma finalidade, mudar o padrão vibratório da pessoa. Porque as entidades sabem algo que às vezes o nosso melindre não deixa a gente perceber. A nossa casa é o que a gente faz dela. Então uma casa está perturbada porque as pessoas que moram nela estão perturbadas. Ou pelo menos há alguém que perturba aquele ambiente. Então quando as entidades recomendam essas coisas, é para que nós possamos mudar o nosso padrão vibratório, a fim de que o auxílio que ela deseja fazer possa ser efetivo. Quantas vezes eu já vi, por exemplo, as entidades falando que chegam na casa do consulente para levar a ajuda que ele próprio foi pedir lá no terreiro e às vezes nem sequer consegue entrar, porque as nuvens de pensamento denso estão povoando o interior da casa. O pensamento sintonizado numa vibração destrutiva forma como se fosse um escudo, dificultando até mesmo a entrada dos espíritos que querem levar ajuda. Então é por isso que não basta corrigir pedindo para tudo quanto é entidade, em qualquer terreiro, sempre as mesmas coisas. É preciso também fazer a nossa parte. Quando a gente entende, interioriza e de fato acredita que muito do auxílio que eu desejo receber vai depender fundamentalmente de como eu me comporto, de como eu me sinto e daquilo que eu faço, então verdadeiras portas serão abertas. Ou não acontece isso? A pessoa vai no terreiro e pede paz para a família. Quando chega em casa, a primeira atitude do sujeito frente à família é brigar com a mulher, brigar com o filho, chutar o cachorro. Então ele corre no terreiro para pedir paz, mas quando é a vez dele fazer algo em prol da paz que ele deseja, a sua atitude é completamente diversa. E aí depois bota a culpa na Umbanda, bota a culpa nas entidades. Ah, não vou naquele terreiro lá não, porque eu pedi ajuda, disseram que ia me ajudar e minha casa continua um pé de guerra. Veja, ajuda é uma coisa, resolver seus problemas é outra. A entidade ajudar é estender uma mão amiga, dar um conselho, um direcionamento, uma inspiração, uma sugestão, podendo mesmo chegar a ponto de afastar os obsessores, sim, mas percorrer ao caminho cabe sempre a gente. Então eu já vi pessoas decepcionadas com a Umbanda, decepcionadas com o terreiro por conta disso. Achavam que, como o Alexandre Comino vive dizendo, que Umbanda é balcão de negócio. Que um lado chega o consulente e coloca o problema em cima do balcão, e do outro lado a entidade é obrigada a dar uma solução para ele ali na hora.
E se não for resolvido, aquele terreiro não presta, aquele médium não presta, aquele guia eu não gosto, é um guia fraco. Gente, está tudo errado, está tudo errado. E eu vejo demais esse tipo de comportamento. Então a gente tem que entender a nossa responsabilidade, o que nos cabe em todo esse processo. E por que eu estou falando isso? Porque é muito comum, nos casos de obsessão espiritual, de perturbação espiritual, a pessoa que é objeto dessa perturbação, ela se faz de santa. Ela diz assim que ela não faz nada. Que ela reza, ela toma banho, ela defuma, ela faz leitura do evangelho, ela respeita as pessoas, ela faz caridade. Mas a casa dela vive pegando fogo, vive cheia de perturbação espiritual, as coisas quebram, a luz apaga, tem sonhos esquisitos, e, gente, são coisas que não combinam, ok? A pessoa pode até falar da boca para fora que está tudo lindo, maravilhoso, que ela é uma santa na terra, mas a verdade é que ela não é. Ela não é. Eu jamais, até hoje, encontrei um único e singular caso de perturbação espiritual onde o primeiro passo não tenha sido dado pela própria pessoa encarnada, seja através daquilo que ela pensa, daquilo que ela faz ou daquilo que ela sente. Então, com muita frequência, eu vejo as pessoas chegando até mesmo no terreiro, se queixando de uma perturbação espiritual, mas se livrando de qualquer responsabilidade, de qualquer culpa, de qualquer peso. Como se simplesmente um espírito do nada chegasse um dia e falasse: eu vou arruinar sua vida e não há nada que você possa fazer. Só que isso não existe, isso é conto de fada, isso é coisa de filme de terror. Na vida espiritual, tudo é sintonia. Então, se na sua casa está tendo um espírito que anda te perturbando, atrapalhando o seu sono, dificultando a sua vida, é porque você atraiu esse espírito. Os seus pensamentos, os seus sentimentos ou seus atos estão em desarmonia com as leis do universo. Quando nós estamos em desarmonia, nós abrimos as nossas portas, tanto as portas físicas quanto as portas espirituais, para tudo quanto é tipo de entidade que se afine com a nossa energia, chegar e fazer o que quiser. Então é por isso que eu resolvi trazer esse assunto, porque a chave da obsessão está sempre na sintonia. Eu digo isso e às vezes algumas pessoas falam assim: ah, você está jogando pesado. Não, é a realidade. Você nunca vê uma pessoa feliz, uma pessoa caridosa, uma pessoa prestativa sofrer um processo de obsessão. É sempre gente que tem sentimentos muito negativos, rancor, inveja, mágoa, cobiça, tudo aquilo que não presta. E a pessoa vai cultivando aquilo, às vezes com todo o carinho do mundo, porque as mazelas também podem ser cultivadas. É esse tipo de pessoa que sofre perturbação. O cara que está feliz, que está bem, que está em paz, que está com seu coração leve, ele não vai sofrer obsessão, porque a sintonia dele está muito alta. Então a gente tem que entender que a obsessão é um processo de parceria, onde o encarnado emite um pensamento, um desencarnado acha esse pensamento, se liga a ele e começa então a relação perniciosa, sim, mas agradável até certo ponto também. Quantas e quantas vezes eu já vi as entidades falando: eu vou afastar os espíritos que estão com você, mas por favor, faça caridade, venha tomar passes regularmente, toma mais cuidado com as suas emoções, aquilo entra por um ouvido e sai por outro. A pessoa está pouco se lixando para aquilo ali, ela quer se ver livre daquela nhaca. E ela sai do terreiro, dali um mês está de volta, com olheira, abatido, andando de forma trôpega, e tudo aquilo que a entidade recomendou que ela fizesse, ela não fez. Então, os Exus vêm e afastam os obsessores, dali uma semana o obsessor está de volta, porque a pessoa não mudou de postura. Seus pensamentos, seus atos ou seus sentimentos estão dando plena guarida à ação de espíritos dessa natureza. No fundo, a grande maioria dos obsidiados que eu já conheci não queria romper a parceria com o obsessor. Queria
parar de sofrer as consequências negativas dessa relação, como o cansaço, a insônia, o desgaste, o medo. Mas aquela parceria, ela era muito bem preservada, carinhosamente cultivada. Os efeitos nocivos é que frequentemente leva a pessoa até o terreiro pedir uma intervenção. Mas romper com a parceria, a maioria não quer. Deixo até como sugestão o livro Sexo e Destino, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. E quem se aventurar a ler, eu recomendo fortemente que preste muito atenção na história do Moreira, o obsessor. O que o Moreira estava fazendo, como que ele estava ligado ao Cláudio, qual era a relação que existia entre o obsessor e o obsidiado. Porque a gente vai ver muito disso no terreiro, muito disso no trabalho de desobsessão. Vou parando por aqui, se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/médium de Umbanda. Um abraço a todos.